Hoje, na visão de uma pessoa não inteligente, é descoberto um planeta com oceanos de lava e clima bizarro, a Microsoft começa a abandonar o painel de controle do Windows e tem a 8ª corrida do campeonato MRO. Tudo isso você vê agora no Visão de uma Pessoa Não Inteligente. Olá, telespectadores do programa! Cientistas acreditam ter identificado um exoplaneta cheio de lava, ventos supersônicos e um clima que impressiona. O objeto astronômico lembra e muito o planeta Terra na época em que ele era uma gigante bola de fogo voando pelo espaço. Veja a reportagem. Foi descoberto um exoplaneta com características infernais que lembra o planeta Terra na sua fase inicial de desenvolvimento. O objeto foi visto pela primeira vez em 2017, mas pesquisadores da Universidade de McGill divulgaram mais detalhes sobre ele nesta semana. O K2141b, como é conhecido o exoplaneta, tem essas características porque é denso, rochoso e tem uma órbita muito próxima da sua estrela. O fato de ele não apresentar uma rotação significa que um de seus lados fica para sempre virado para a estrela, enquanto o outro é travado em uma noite infinita. O lado iluminado do planeta é tão quente que a temperatura da sua superfície pode chegar aos 3.000 graus Celsius, o suficiente para derreter rochas e criar oceanos de lava. Isso também é quente o suficiente para completamente vaporizar as rochas, criando uma fina atmosfera ao redor do corpo. No entanto, no lado frio do K2141b, o cenário muda e as temperaturas podem chegar a menos 200 graus. Então as pedras vaporizadas que chegam a esse lado do planeta caem de volta para o chão, o que significa que literalmente chove pedras lá. O exoplaneta foi o primeiro a ser observado na missão Segunda Luz do telescópio Kepler, chamada de K2. O objeto está a algumas centenas de anos-luz de distância da Terra. Ainda não se sabe exatamente qual é a composição deste exoplaneta. Por isso, a equipe de pesquisadores precisou criar vários modelos para descrever o que seria uma chuva baseada em pedras. No entanto, já se sabe que a densidade do mesmo é bem parecida com a do planeta habitado pelos humanos. Realizamos no dia 5 de novembro de 2020 a 8ª etapa do campeonato MRO, em Monza. Coelho acompanhou a corrida e traz todos os seus detalhes na reportagem. Olá, pessoas que não moram em um planeta de lava, Coelho aqui. E olha só, dessa vez voltamos com mais uma etapa do campeonato MRO, a 8ª realizada em Monza nesta quinta-feira. Bom, como a gente já tinha anunciado no calendário original, essa data era para ser a corrida de Mugello, só que ela teve de ser cancelada por causa de todos aqueles problemas lá que a gente já explicou trilhões de vezes. Infelizmente nessa pista nós tivemos que lidar com alguns problemas muito chatos, como por exemplo a inteligência artificial, como sempre. A gente colocou ela num nível que, por exemplo, na classificação estava muito forte, o Poltronas acabou largando lá atrás, só que na corrida não estava tão difícil assim, então, enfim, a posição do Poltronas eu consigo fazer uma corrida boa. No entanto, não foi só isso, porque também os carros, como vocês já sabem, são muito idiotas e assim, às vezes acabam batendo e rodando do nada e também empurrando outros carros para fora. E isso atrapalha demais. E essa acho que foi a primeira corrida da história do campeonato MRO que a gente teve que acabar antes do final, porque simplesmente chegou uma parte lá que o jogo simplesmente travou. Tava, sei lá, nas 6 últimas voltas, ficou parado num frame lá e aí a gente acabou, enfim, conseguindo gravar esse frame e esse foi o resultado final da corrida, só que a gente não conseguiu levar até o final. Acho que foi por algum bug gráfico do jogo, isso aconteceu também quando a gente estava testando. Só que, enfim, não tinha nada o que fazer, foi só a má sorte mesmo. Bom, mas vocês vão ver todos os detalhes disso tudo que eu acabei de falar no resumo que nós fizemos e que está muito legal. Tá aí a largada do Grande Prix da Itália, como vocês veem o Poltronas larga lá atrás, o Verstappen, seu companheiro de equipa logo à frente, também não fez uma boa sessão de classificação, as luzes se apagam e o piloto da Red Bull ali na primeira curva acaba tendo que frenar, ele perde algum tempo para tentar evitar as colisões, só que acaba conseguindo ganhar várias posições depois daquilo. Na curva 3 ali, alguns carros jogam ele para fora, ele acaba indo na areia. Enfim, algumas confusões ali, primeira volta como sempre. Giovinazzi quase que bate no Poltronas, tira o Norris da pista. Só que olha só a ultrapassagem que o piloto da Red Bull consegue fazer. Ele passou tanto o Vettel quanto o Kvyat quanto o Ricciardo ao mesmo tempo, 3 carros em uma curva só, isso na última curva da primeira volta. Ainda muitas batidas ali, o Paris acaba se envolvendo também.
O Paul Trans conseguiu ganhar algumas posições, ficou em quinto, só que como vocês viram na volta 15, o motor dele acaba explodindo. Isso porque o Charles Leclerc, numa manobra completamente idiota, acabou jogando ele para fora. E inclusive ele foi até desclassificado da corrida no final por causa disso. Agora, algumas voltas depois, o Hamilton, que estava lá atrás, ele estava caçando posições, consegue ultrapassar o Paul Trans também. Bom, enfim, ali ele nem ofereceu muita resistência, porque o piloto da Mercedes está bem mais rápido, obviamente, é uma Mercedes. Só que ele estava fazendo uma corrida boa até esse momento. Aí já era a volta 34, esse era o último pit stop do piloto da Red Bull. Ele estava nessa época na 7ª colocação, alguns pilotos à frente dele ainda iam parar. Enfim, a corrida não teve mais muita ação a não ser isso. Só que olha só o que acontece na 46, quando o Paul Trans já estava em quarto. Acaba acontecendo esse bug, se vocês conseguem ver aí, tem uns ruídos de fundo ainda, significando que o carro do Paul Trans ainda estava na pista, só que o jogo travou do nada. Isso não é nenhuma print screen nem nada, isso é um vídeo que a gente gravou, só que simplesmente o jogo estava completamente travado. Depois ele tentou, ali de 1 minuto depois, tentando ver se desbugava, não aconteceu nada, ele foi para os boxes, tentou voltar para a pista e deu esse bug de inicializando texturas aí, como vocês veem. Então deve ter sido algum erro gráfico do jogo maluco, simplesmente ficava nessa tela infinito. Então o que a gente fez foi pegar os resultados que apareceram ali, logo que deu aquele bug na volta 46, e enfim, esse foi o resultado final da corrida. Não tinha nada o que fazer, porque realmente o jogo bugou completamente. Também já estava no final da corrida, mas infelizmente a corrida teve que terminar assim. Nós também não tivemos pódio, porque enfim, oficialmente a gente teve que quitar do jogo para poder destravar e tal. Agora vocês veem aí os resultados do campeonato, como ele ficou depois dessa corrida de Monza. A Microsoft está abandonando definitivamente o painel de controle do Windows 10. Reportes divulgados essa semana indicam que na mais nova versão do sistema operacional, o programa já deve ser removido. Veja. A Microsoft está eliminando o painel de controle do Windows 10 para favorecer o novo menu de configurações introduzido com o sistema operacional. Os planos da sua remoção já eram familiares, mas relatos do Windows Latest apontam que na atualização mais recente do Windows, no mês de outubro, a mudança já vai ser feita. A eliminação do painel de controle é um processo que está sendo feito em pequenos passos pela Microsoft, para os usuários poderem se acostumar com o fim da antiga maneira de configurar o seu computador, que os auxilia desde a primeira versão do sistema operacional. Desde o início do Windows 10, a Microsoft tenta exaltar o menu Configurações como a maneira principal para fazer ajustes no PC, mas recentemente esse efeito vem sendo intensificado. Em setembro, foi removida a página de desinstalar programas do painel de controle, e ao invés disso, os desenvolvedores incluíram um redirecionamento direto ao menu Configurações. Os relatos sugerem que este é só o começo, porque acredita-se que um futuro lançamento do Windows também vai abandonar cedo o suporte para outras páginas do painel de controle. A eliminação dessa ferramenta em favor à mais nova é principalmente para deixar o sistema operacional mais moderno. O novo menu de configurações está alinhado com o estilo do Windows 10, que é limpo e mais amigável para inputs touchscreen, com botões grandes, ao invés dos links baseados em texto característicos das versões anteriores do sistema. O Visão de uma Pessoa Não Inteligente termina aqui. Siga-nos no nosso Twitter e acesse o nosso site que não existe. Adeus!